O que representa esse depoimento de Joaquim Barbosa é, na prática, a formação que já vinha acontecendo de uma frente ampla, né? A frente ampla que, em torno do presidente Lula, que é formada não só pelos seus apoiadores tradicionais, os seus correligionários, os seus simpatizantes. O próprio conceito de frente ampla é incluir nesses apoiadores desse momento políticos, personalidades, artistas, até que antes não apoiavam Lula ou até que eram oposição a Lula. O caso... Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela, a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de janeiro de 2025. São 8 horas da manhã. Criação da Frente Ampla 2.0 surta o bolsonarismo. Com o apoio do STF e do governo, intelectuais, artistas e políticos criam manifesto em defesa da democracia e plano para barrar a extrema-direita na eleição de 2026. Apesar de enquadrado pelo STF, Jair Bolsonaro continua instilando ódio e violência. Essa é a principal razão pela qual o STF irá barrar sua viagem aos Estados Unidos para a posse de Trump. O Bolsonaro e seus aliados tentariam fazer grande barulho com a presença do ex-presidente na posse nos Estados Unidos. Para esses ministros, Bolsonaro teria o objetivo de usar o evento para tentar emplacar na comunidade internacional a narrativa de perseguição política. Além disso, o país está longe da normalidade. Para que se possa ter uma ideia de como o risco à democracia é grande, o Exército vetou, faz horas aí, a realização de um evento conservador e de extrema-direita que seria realizado no Clube dos Sargentos e Subtenentes de Curitiba, no Paraná, onde seriam feitos discursos sobre tomada do poder pela extrema-direita. Mas o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, afirmou que os criminosos que mataram 2 pessoas no assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, em Tremembé, interior de São Paulo, agiram como uma milícia em uma ação que, segundo ele, foi estimulada pelo discurso de ódio da extrema-direita, inclusive no Congresso. É nesse momento que o governo Lula e o Supremo firmam uma aliança que, por sua vez, tem relação com essa Frente Ampla 2.0 que pretende isolar a extrema-direita de novo em 2026. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O que faz os ministros do STF duvidarem da liberação de Bolsonaro para a posse de Trump? Integrantes do STF avaliam que a chance de um ministro do Supremo, Alexandre Moraes, liberar a ida de Jair Bolsonaro para a posse de Trump é mínima, para não dizer zero, né? Na avaliação de magistrados ouvidos pelo jornal O Globo, alguns fatores pesam para isso. Um deles seria o fato de que Bolsonaro e seus aliados tentariam fazer grande barulho com a presença do Bolsonaro na posse dos Estados Unidos. Para esses ministros, ele teria o objetivo de usar o evento para tentar emplacar na comunidade internacional a narrativa de perseguição política, ignorando provas que há contra ele, essa avalanche de provas apresentadas pela Polícia Federal. Outro fato que na leitura dos magistrados dificulta o ambiente para o debate da presença de Bolsonaro na posse seria a mudança de política da checagem da Meta, que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp, o que facilita a disseminação de fake news. No vídeo divulgado na semana passada, o Zuckerberg, dono do Facebook e das outras redes, ameaçou não checar mais fake news.
E então, além do risco de fuga de Bolsonaro, ele ia tentar causar muito e distorcer os fatos e teria como aval o presidente dos Estados Unidos. Então é um motivo a mais. Por quê? Porque o risco no Brasil ainda é grande. Você veja isso, o Exército acaba de vetar um evento bolsonarista em clube de sargentos em Curitiba, são militares. Né? É gente que tem farda, que anda armada. O Exército vetou a realização de um evento conservador e de extrema-direita que seria realizado no Clube dos Sargentos e Subtenentes de Curitiba, no Paraná. Bolsonaristas planejavam realizar um evento gratuito no dia 24 de janeiro, com palestras sobre política. O grupo que organiza o evento se chama Conservador e busca apoio para a criação de um partido político. Em seu site oficial, o grupo se classifica como o único partido genuinamente de direita no Brasil e se diz contra o aborto, a liberação das drogas, o comunismo e a chamada ideologia de gênero. O Clube dos Sargentos e Subtenentes do Exército de Curitiba é uma associação privada, mas fica em um imóvel pertencente à União. O local foi arrendado por meio de um contrato vigente até março de 2025. Veja só. Eles podem ter a opinião que eles quiserem, mas não publicamente. Militar não pode agir assim. Não pode usar a organização do Exército, a farda, o grupo a que pertence, que tem que se submeter ao governo federal, ao presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, não pode fazer manifestação política nenhuma, nem muito menos criar partido, né? Mas o risco está aí, para a gente ver o que é que acontece se formos para a eleição de 2026, cada um para um lado, setores da esquerda e da centro-direita, não querendo conversa entre si e dizendo que agora acabou o risco, agora é vida real, vida que segue, cada um por si, Deus por todos. Se fizerem isso, a extrema-direita volta no Brasil. Veja esse ataque ao MST. O Paulo Teixeira, o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, falou tudo. É fruto do discurso de ódio do Bolsonaro, diz o ministro de Desenvolvimento Agrário. E é fruto do discurso de ódio da extrema-direita, né, que criminaliza movimentos sociais, o governo, a esquerda em si e também até setores da direita, não é? Então não é interesse deixar essa extrema-direita aliciar a centro-direita que estava com Lula em 2000 e com a esquerda em 2022. O Alexandre de Moraes e o STF e o próprio governo Lula começam a reagir. O Alexandre de Moraes já mandou um recado ao Bolsonaro. Ele vai multar a defesa do Daniel Silveira por excesso de pedidos. O próximo vai ser o Bolsonaro. O Daniel Silveira usa a mesma tática que o Bolsonaro. Fica pedindo para sair da cadeia, fica pedindo, é recusado, ele pede de novo, é recusado, ele pede de novo. Bolsonaro também. Ele pede o passaporte, pede a suspeição do Moraes no processo, pede para falar com os outros indiciados, não é, suspeitos da tentativa de golpe. Então essa reação do STF já é um recado para Bolsonaro. E enquanto isso, também em termos de Congresso Nacional, que é hoje francamente oposicionista, tem aí no Senado uma força para resistir à extrema-direita. Só que para 2026, o bolsonarismo quer cooptar a centro-direita para ter maioria no Senado para pedir o impeachment de Moraes e talvez até de Lula, porque tendo maioria na Câmara e no Senado, aí já era, né? E a chegada de Davi Alcolumbre para um período de 2 anos aí como presidente do Senado, isso deve realmente impedir essas loucuras, que o Senado apoia as loucuras da Câmara, né? Todo tipo de loucura que acabam saindo da Câmara dos Deputados.
E, por sua vez, o governo começa a reagir preparando a decolagem da economia. Como o blog da Cidadania vem dizendo aqui, o Brasil vai bombar a partir desse ano. Veja o dólar, tanta celeuma que fizeram, está enquadrado o dólar, já está caindo. Está caindo há vários dias. Teve aquela semana de pico e acabou, não aconteceu nada do que a mídia, do que a Faria Lima estava dizendo, e não vai acontecer, a economia vai decolar esse ano, e depois você me cobra aqui se eu estiver mentindo. Bom, a história da Frente Ampla começou a ser cogitada logo após a eleição de 2024, eleição municipal, mostrar que havia um risco, não é, de a eleição de 2026 ser um desdobramento da de 2024, quando as direitas foram amplamente vencedoras. E o cientista político Fernando Abrúcio, ele lançou uma carta pública aí, junto com outros intelectuais, né, dizendo: a pergunta da vez é quem foram os vencedores das eleições municipais. Alguns procuram respondê-la dizendo que foram os partidos vitoriosos, os grandes perdedores, quem foram os partidos vitoriosos e os grandes perdedores. Outros trilharam esse caminho buscando os efeitos de 2024 sobre 2026, especialmente sobre o próximo Congresso Nacional e a disputa presidencial. Todo esse debate tem relevância, mas o processo eleitoral atual trouxe uma lição mais profunda. A forma de sair da polarização paralisante e construir uma nova forma de fazer política passa necessariamente pela construção estrutural de coalizões com identidade de frente ampla, como em 2022. Recentemente, a ex-candidata a vice na chapa de Haddad em 2018 deixou o PCdoB, após 25 anos de militância, para debater a esquerda brasileira. E ela apoia essa frente ampla que junte a esquerda, as esquerdas e a centro-direita numa nova frente ampla. E isso também surgiu a partir de mudanças estudadas no governo Lula para ampliar apoio e ganhar força para 2026. E entre essas medidas está justamente a frente ampla. Fervem as especulações sobre o ministro Rui Costa, que acumulou atritos com colegas e bateu de frente com o Fernando Haddad. Na verdade, com a derrota da esquerda na eleição municipal do ano passado e o fortalecimento contínuo do Centrão, grupo que continuará a dar as cartas no Congresso, o Lula se convenceu a reagir, acionar um freio de arrumação e realizar essa reforma ministerial, que você já está vendo, as mudanças que vão servir para dar uma chacoalhada no governo e fortalecer o conceito de frente ampla usado para vencer Bolsonaro em 2022 para ser usado em 2026. As apostas do PT para virar o jogo no Senado também passam pela frente ampla. Com 2/3 da casa em jogo, o Planalto articula uma frente ampla para aumentar a base e barrar o avanço bolsonarista. Se não sair essa frente ampla, se não se conseguir convencer os setores à esquerda, setores de grande parte da esquerda, o bolsonarismo, a extrema-direita, vai conseguir maioria também no Senado. Já tem maioria na Câmara e vai conseguir controlar o Senado. Com isso, o próximo presidente, se for o Lula, não governa. Não governa e pode ser derrubado com grande facilidade. É por isso que, contra a direita e o achaque, a chantagem do Centrão no Congresso, ex-ministros, intelectuais, artistas, com apoio do governo federal, do Supremo, fazem um manifesto por uma frente ampla. Entre os signatários estão Aloysio Nunes, que saiu do PSDB por discordar do endireitamento do partido, Cristóvão Buarque, ex-ministro da Educação de Lula, Renato Janine Ribeiro,
José Eduardo Cardoso, Tarso Genro, visando alianças para 2026. O texto fala em bloquear bancadas que se dedicam a extorquir o governo com as tais emendas. Intelectuais, artistas e políticos estão preparando uma carta em defesa da democracia e dos princípios republicanos, já com vista à disputa eleitoral de 2026. Nela falam da necessidade de isolamento da extrema-direita e do combate ao fisiologismo no Congresso Nacional. É, na prática, um apelo por uma nova frente ampla contra o autoritarismo e o avanço dos parlamentares sobre os orçamentos públicos, inclusive em proveito próprio. O documento já tem entre os signatários ex-ministros de governos do PT e do PSDB. A lista inclui Aloysio Nunes, Tarso Genro, Cristóvão Buarque, Renato Janine Ribeiro, ministro da Educação da Dilma, José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça da Dilma, Miguel Rosseto, que foi ministro do Desenvolvimento Agrário e Trabalho e Secretaria-Geral no governo Dilma. O objetivo é a formação de um movimento que eles intitulam Vamos em Frente e Juntos em Frente, para garantir a comunicação entre diferentes tendências democráticas com a organização e a mediação da sociedade civil. Assim, tentam criar pontos de convergência para as novas frentes políticas e para as próximas eleições de 2026. O plano é garantir que caminhem juntos. Os ex-ministros mencionam o compromisso de não firmar alianças com setores de partidos ou partidos da direita autoritária e da extrema-direita, ou de quaisquer organizações partidárias que proponham ditaduras de qualquer natureza e de bloquear a influência no Congresso Nacional de bancadas oligárquicas e fisiológicas que se dedicam a extorquir para proveito próprio o orçamento público. E também sugerem iniciativas que unifiquem o país e preparem para a transição climática, como uma política de prevenção de catástrofes e redução das desigualdades sociais regionais. Os signatários se comprometem a participar de um amplo movimento cívico descentralizado para formar a Frente Ampla. Além deles, assinam o documento outras personalidades da sociedade civil. Até ontem, a carta já somava 70 assinaturas de peso. E essa frente ampla surta o bolsonarismo, assusta o bolsonarismo, que já saiu criticando simplesmente por uma razão. Isso mela totalmente os planos de Bolsonaro e da extrema-direita de eleger um governo de extrema-direita em 2026, com Tarcísio, com Michele, com sei lá mais quem, e uma grande bancada no Senado e na Câmara majoritária. Se isso acontecer, na prática, o Brasil vai entrar numa ditadura. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.